Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. A revolta de Seba contra Davi. Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Sheva ben Bisri, Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar, a trombeta e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, ó filhos de Israel. 2. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri, mas os homens de Judá acompanharam seu rei desde o Jordão até Jerusalém. 3. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando do palácio e as colocou numa casa sob guarda e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Versículo 4. Então o rei ordenou a Amassa, dentro de 3 dias convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. 5. Entretanto, Amassa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. 6. Davi disse então a Abissai: agora, Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. 7. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Versículo 8. Quando chegaram à grande rocha, que está em Gibeon, Amassa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amassa, deixou cair a adaga. 9. Então Joabe cumprimentou Amassa, dizendo: vens em paz, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amassa para beijá-lo. 10. Porém, Amassa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amassa se esparramaram no chão, e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. 11. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amassa e exclamou: quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. 12. Amassa, ou Amassá, jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amassa pararam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. 13. Mas agora Amassa foi removido do caminho. Todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. 15. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel de Bet-Maaca e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, 16. Uma mulher sábia bradou da cidade: ouve, dizei a Joabe, vem aqui para eu conversar contigo. 17. Ele se aproximou dela e a mulher indagou: és tu Joabe? Ao que ele replicou: sou. Ela acrescentou: escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu, dizendo: estou ouvindo.
18. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho na cidade de Abel, e era desta maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Versículo 19. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que desejas arruinar a herança de Yahvé? Versículo 20. Respondeu Joabe: não é este meu desejo, longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Versículo 21. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis, e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disto a mulher replicou a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Versículo 22. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. Em seguida degolaram a Seba, filho de Bicri, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar o chofar, a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Os altos oficiais de Davi. Versículo 23. Joabe era o comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. 24. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o arauto e conselheiro do rei. 25. Seva era escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. 26. Eira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 2 Samuel capítulo 20, a leitura aqui corrida. Agora estaremos lendo o versículo e seu respectivo comentário, que é o versículo 18. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer, peça-se conselho na cidade de Abel. E era desta maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Você veja aqui o que diz o comentarista nessa Bíblia de estudo, uma Bíblia King James atualizada. Vamos estar lendo aqui no rodapé. Um lugar onde as pessoas agem com sabedoria é sempre próspero e vivem em paz. Um nome muito próprio para, entre aspas, Abel, nome hebraico com dois sentidos. Quais são esses dois sentidos? Fôlego e passageiro. O conselho sábio sempre busca dois pontos: evitar conflitos irracionais ou violentos. Busca otimizar o uso do tempo, minimizando o desgaste, conversas intermináveis. Busca economizar recursos e dinheiro, tendo em vista que muitas discórdias acabem em grandes prejuízos financeiros para todos. Aqui no caso, toda a guerra custou uma cabeça. O versículo 22 que nós lemos. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. Em seguida degolaram a Seba, filho de Bicri, e arremessaram a sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar o chofar, a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém.